Na coletiva de agora há pouco, o governador não comentou de forma aprofundada os desdobramentos da polêmica compra dos respiradores e nem as novas suspeitas de que o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, teria participado e acompanhado todo esse processo de aquisição. Ele disse apenas que os esclarecimentos foram dados mais cedo pelo Douglas Borba em uma entrevista dada para o Balanço Geral e disse que esses esclarecimentos ficam a cargo dele. Na Lesc, é claro, o assunto repercutiu durante a tarde. 2 requerimentos já foram apresentados pedindo o afastamento do chefe da Casa Civil. Acompanhe. O secretário da Casa Civil, Douglas Borba, foi enfático. Não há qualquer participação do governador, assim como não há qualquer participação do secretário da Casa Civil e sequer sabíamos dos detalhes dessa compra. Além de desconhecer os detalhes do processo, o chefe da Casa Civil disse em entrevista ao Balanço Geral que não fez qualquer tipo de pressão para a escolha da empresa. Não sei quem trouxe a empresa para o governo do estado, só sei afirmar, mais uma vez, que não foi a Casa Civil, não fui eu que trouxe essa empresa, não fui eu que apresentei essa empresa. Na Assembleia Legislativa, 2 requerimentos foram apresentados pedindo o afastamento do chefe da Casa Civil. Todas aquelas pessoas que tiverem indícios de envolvimento, que elas sejam afastadas para não atrapalhar as investigações e que se dê abertura para que todos os órgãos, os poderes tenham condições e tenham informações que possam realmente clarear tudo o que aconteceu, quem são os culpados e puni-los da maneira correta. A pressão dos parlamentares também recai sobre o grupo gestor que existe para acompanhar grandes licitações do governo. E o questionamento que vem agora é se todos esses processos de licitação foram autorizados pelo grupo gestor do governo do estado, que é composto pelo secretário Paulo Eli da Fazenda, o da Administração, o procurador-geral e o próprio chefe da Casa Civil. Há decretos dos governos, todos inclusive desse, determinando que qualquer licitação em Santa Catarina com valor acima de R$500 mil, o grupo gestor tem que dar autorização. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, autorizou? Com os membros definidos, a CPI criada para investigar a compra dos aparelhos deve buscar por respostas a todos esses pontos que ainda geram contradição. Por que foram descartadas as outras empresas que tentaram participar do certame? Essa empresa que foi contemplada para a venda dos respiradores não trabalhava com respiradores anteriormente. Enfim, são várias questões que precisam ser levantadas. A Veiga Med informou que o primeiro lote de respiradores vai sair da China nesta sexta-feira, dia 8, e deverá chegar no Brasil no dia seguinte à noite. A empresa disse ainda que vai comunicar nos próximos dias quando devem acontecer os embarques dos lotes que ainda faltam. E agora eu converso aqui no ND Notícias, ao vivo com o Paulo Alceu, que de casa acompanha o jornal. Parece, Paulo, boa noite, que os respiradores estão chegando. Tomara, né, Ildiane? É um absurdo isso tudo. É mais absurdo ainda o secretário, o chefe da Casa Civil, Douglas Borba, dizer que ele e o governador desconhecem essa compra. As 2 figuras principais do governo desconhecem essa compra. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. E eu recebi agora há pouco uma informação que o Ministério Público de Santa Catarina acatou uma ação popular e pediu a indisponibilidade dos bens do ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino. E esse pedido está sendo encaminhado para a Justiça deferir ou indeferir. E a tendência natural dentro do Ministério Público é que a Justiça defira esse pedido e torne os bens do secretário Elton Zeferino indisponíveis. E hoje nós ouvimos, no Balanço Geral, o que podia ser uma espécie de defesa do chefe da Casa Civil, Douglas Borba, depois de todas as declarações que foram feitas pela servidora, que está servindo, e hoje dá para a gente observar, como bode expiatório de toda essa confusão que se criou com a compra desses respiradores, onde o grupo gestor também teve participação, mas, pelo visto, ninguém no governo está sabendo, só a servidora
que está sabendo dessa compra. Agora, e a Controladoria Geral do Estado? A Controladoria Geral do Estado, ela foi criada exatamente para evitar gastos absurdos no governo ou gastos que extrapolem a razão. Onde é que estava a Controladoria Geral do Estado? Onde é que ela se encontrava, que foi criada durante aquela reforma administrativa? Tiraram os auditores da Fazenda e colocaram na Controladoria. E esses auditores não foram criados cargos para eles e nem atribuições. E quem está comandando a Controladoria é um doutor em engenharia ambiental. E a Controladoria tem que fiscalizar os gastos do governo. E esse controlador faz parte do conselho da Celesc e da SCPar, que ele deve fiscalizar. Há um conflito. Não dá para entender, não só ele, o chefe da Casa Civil também faz parte do conselho da Celesc e da SCPar. Ou seja, para aumentar um pouquinho o salário, o dinheirinho ali é bom para se disponibilizar uma vez por mês. Isso que não está dando para entender, ou melhor, dá para entender e muito bem, porque, paralelo à Controladoria do Estado, criaram também uma Secretaria de Gestão e Governança para combater a corrupção. 2 órgãos para fazer o mesmo serviço. É aquela velha máxima, né? Quando um cachorro tem 2 donos, o cachorro morre de fome. De repente, há até uma desconfiança que foram criados 2 organismos para um anular o outro e a coisa correr solta. E hoje o chefe da Casa Civil deixa claro no balanço geral do Polito, deixou bem claro no momento em que ele falou que determinou a Controladoria do Estado para que levante provas cabais, que ele e o governador não participaram disso. Ele não pode determinar a Controladoria Geral do Estado isso. A Controladoria é um órgão do Estado, ela não é do governo. Ela não defende integrantes do governo, ela defende o Estado. E ele determinou que a Controladoria tem que provar que ele não participou. Isso não existe. E é esses desencontros todos que o governo patrocinou e continua patrocinando, esses desencontros acabam criando situações como a dos respiradores.